Oi, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta terça-feira para mais uma aula da cheirosa, preciosa Palavra de Deus. E hoje estamos começando um novo livro, isso mesmo, nós vamos estudar hoje Tiago. Tiago, capítulo 1, vai ser simplesmente fantástico e eu quero que você esteja aqui, meditando na Palavra de Deus junto comigo. Você está pronto? Você está preparado? Você está aí em ordem? Então vamos embora comigo estudar. Lembrando que as aulas são todas segundas e terças, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros do meu YouTube. Se você ainda não é membro do YouTube, torne-se para você ter acesso às aulas exclusivas que passaram e que virão. Vamos lá, Tiago 1. Tiago aqui é o irmão de Jesus, tá? O irmão biológico de Jesus, que se tornou o líder da igreja cristã em Jerusalém. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Que 12 tribos? É as 12 tribos de Israel? Não. Está falando aqui do povo de Deus como todo. Judeus e não judeus. Saudações. Aí ele diz: meus irmãos, olha se não é parecido com Jesus. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que loucura! Coisa de doido, não é? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que nada falte a vocês. Primeira coisa que Tiago fala: fiquem muito felizes quando vocês passarem por muitos problemas e lutas. Por quê? Porque os problemas geram perseverança, firmeza, E quando você tem isso, a perseverança gera uma ação completa. E ela faz você amadurecer e ficar íntegro. Olha como a Bíblia te traz uma perspectiva diferente. Todo mundo no mundo foge de problema. A Bíblia diz: se você passar lutas, fique felicíssimo. Coisa de louco, né? Verso de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, você tem falta de sabedoria? Pede para Deus. Mas pede com fé, porque se você não pedir sabedoria... Aí, o que Tiago está dizendo é o seguinte: qualquer coisa que você pedir, sabedoria, casamento, dinheiro, o que for que você pedir sem fé, você não vai receber. Por quê? Porque tem a mente dividida. Uma hora eu acho que eu vou receber, uma hora eu acho que eu não vou receber. Então, você não vai receber. Tem que ter fé. Ok? Verso 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: fica feliz com a situação que você viver. Se você era pobre, ficou rico. Se você era rico, ficou pobre, fica feliz, fica em paz. Mas saiba de uma coisa: a riqueza vai passar, vai tudo acabar e vai ficar somente aquilo que fizemos para Deus. É isso que ele está dizendo, Aí vem o verso 12. Feliz o homem que persevera na provação. Muito doido, né? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, se você estiver sendo provado, fique firme até ser aprovado. Porque depois que você for aprovado, você vai receber a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Deus não é o tentador, gente. O diabo é o tentador. Deus não tenta ninguém. É o que o texto está dizendo aqui.
Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ok? Sendo por este arrastado e seduzido. Então, o que a gente é tentado pelo mal que há em nós mesmos. Tá? E a gente é seduzido por esse mal. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de ser consumado, gera morte. Aí você já sabe, né? Vocês têm um sentimento. Esse sentimento vira um desejo. Esse desejo vira o pecado. E o pecado, depois de praticado, leva à morte. Verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Sabe o que ele está dizendo aqui, Tiago? Ele está dizendo, tudo que é de bom vem de Deus. Deus é que manda tudo de bom. Tá? E ele nos fez isso porque ele nos salvou e nos resgatou, né? E nos tem como primeiros frutos daquilo que ele mesmo criou. Agora, Tiago termina esse primeiro capítulo falando sobre a importância de praticar a palavra e não ficar só na teoria, só na filosofia, né? Só discutindo na internet. Ó, verso 19. Meus amados, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o Tiago vem. Que vocês sejam pessoas que escutem bem, falem menos e não fique nervoso. Porque a nossa raiva não produz a justiça de Deus. Verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra que foi implantada a vocês, que é poderosa para salvá-los. Então, se a palavra de Deus entrar em nós, toda a sujeira moral vai embora. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ó, quando você ouve um sermão, as verdades daquele sermão não entraram dentro de você, não. Elas só vão ter entrado dentro de você se você sair do sermão e praticar. Ouvir sermão até capeta escuta. Tá? Verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então, o Tiago está fazendo uma comparação. A pessoa que ouve um sermão, uma palavra, lê a Bíblia e ele sai e esquece, é como uma pessoa que olhou ele mesmo no espelho e já saiu e esqueceu a aparência dele. Mas aí ele faz uma outra comparação, verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será muito feliz naquilo que fizer. Ou seja, se a gente ouvir e praticar, seremos muito felizes. Né? Verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Olha o tanto que nós temos que guardar nossa língua. Né? Lá no capítulo 3, Tiago vai falar mais sobre isso. Aí ele termina dizendo, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o que Deus quer de nós? Que a gente cuide das pessoas e que a gente não se suje com o pecado. Essa é a grande lição para mim e para você. Você está sendo tentado? Persevere. Você está sendo provado? Persevere. Você está ouvindo a palavra? Pratique. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, nos ajude, Pai, a perseverar diante das lutas. Nos ajude, Deus, a não usar nossa língua para o mal. Nos ajude a praticar aquilo que ouvimos e não simplesmente esquecer. Ajuda-nos, Pai, precisamos de Ti. Faz esses milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Você gostou da aula de hoje? Se gostou, me dá um like, se inscreve aí no canal, né? Deixa um comentário aqui embaixo, vai ser muito bacana. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem aula,
mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro do meu YouTube para você ter acesso às aulas das quartas que passaram e das quartas que virão. Entra lá na loja do Lucinho e adquire, olha, esse livro, Ego Transformado, simplesmente maravilhosa a leitura desse livro. O Peregrino é o segundo livro mais vendido do mundo, maravilhosa leitura. Tem o livro A Raiz da Rejeição, da pastora Joyce Meyer, vai tocar todo mundo. E esse livro que eu acabei de lançar, Como se manter cristão na sala de aula e impactá-la. Todos esses livros estão na loja do Lucinho, lá também tem bíblias, livros, camisetas, vestidos, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero convidar você para vir para Israel com a minha família. Iremos em setembro para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Vamos em outubro para Dubai e Israel. E vamos em março de 2025 para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, leia lá o roteiro de cada viagem, veja o pagamento, parcelamento, escolha a sua e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, seja louco por Jesus.